aqui Márcia Maria No programa Simples Assim, com a Cris Soller. E hoje vamos falar, mais uma vez, sobre a culpa. Porém, de uma Exatamente. maneira diferente hoje, É, Má. Porque nós nos sentimos culpados de diversas formas. Tem culpa que muitas vezes é acarretada por algo que eu fiz com alguém ou uma consequência que eu vi que acabou acontecendo comigo. Então, uma culpa pela falta de responsabilidade no autocuidado. tá, então, exemplo, dá um exemplo para nós, As Cris. escolhas que fazemos. Então, toda escolha que eu faço, ela vai me gerar um resultado. Sim. E muitas vezes eu me arrependo daquela escolha porque eu vejo que o resultado daquilo não foi tão bom. E E aí aí eu eu vou me me sinto culpar. Eu vou me exatamente, culpar. vou me E culpar. assim, dependendo da escolha que a gente faz, é, você carrega essa consequência para a vida inteira, Às vezes né? para o resto da vida. Pro Tem resto da algumas vida. pessoas que sofrem ali, por exemplo, ai, você ingeriu bebida alcoólica, pegou o carro e sofreu um acidente, né? Uhum. Você às vezes pode ficar ali paraplégico pelo acidente que você causou. Isso vai ficar para o resto da vida, né? Uma consequência. E é interessante, você me fez lembrar de uma experiência que um pastor muito conhecido, né, o pastor Bulhon, Sim. e ele conta uma experiência de um rapaz que estava tetraplégico, e esse rapaz era um rapaz muito divertido, tal, e aí ele saiu com uma galera, né, uma turma, e pulou de um penhasco numa cachoeira e bateu com a cabeça numa pedra, enfim, ficou tetraplégico e tal. E no começo, na recuperação dele, os amigos iam lá, tal, depois pararam de ir, mesmo porque ele ficou muito agressivo. Ele não queria Uhum. ver ninguém, e ele maltratava muito os pais. E esses pais, diante de muita insistência, o rapaz permitiu com que um pastor fosse até lá, orar por ele. E o que, que aconteceu nessa experiência que ele contou? O rapaz, todo pastor que ia lá, o rapaz maltratava demais o pastor, e era uma revolta que ele tinha contra Deus, assim, inimaginável. Era, assim, muito agressivo e muito revoltado com Deus. E o pastor Bulhão, ele disse que um dia foi e o rapaz começou a ofendê-lo muito. Ofendeu ele demais, demais, né? E começou a ofender Deus também, que Deus era culpado. E aí o pastor falou: Olha, rapaz, a questão é o seguinte: você pulou de onde você pulou porque você quis. Deus não te empurrou, eu não te empurrei, teus pais não te empurraram. Você está nessa situação porque você escolheu estar nessa situação, né? Enfim, aí depois ele conta o desenrolar da história, mas é bem isso que você está falando. Quer dizer, eu tomo uma atitude, eu sei que existe um perigo, mas eu decido Sim. arriscar. Uhum. E aí depois, quando vem a consequência, eu não aceito, Sim. eu quero achar um culpado, E olha, né? algo muito comum no dia a dia de todos nós é a alimentação. Nós sabemos que Isso é refrigerante não faz verdade. bem. Nós Aham. sabemos que a maioria dos produtos industrializados, aliás, né, praticamente todos os industrializados, Sim. eles inflamam o nosso corpo. O ideal é o que vem da natureza. Nada que é da natureza, aliás, tudo que é da natureza faz bem. Nada disso nos prejudica. A não ser Então, quando eu combino mal né, tem essa, exatamente, mas tem no algumas coisas, geral, mas de né, forma sim, geral, né, aham, tudo que fala-se, né, descasque mais e desembale uhum, menos. Isso é o princípio. E nós sabemos a consequência disso. Muitas vezes nos sentimos cansados porque você consumiu açúcar demais, carboidrato demais. Fico muito agitada, então, por exemplo, a pessoa que tem muita ansiedade, tudo que excita o café,
A bebida alcoólica, então nem se fala, o próprio refrigerante, chocolate, tudo isso vai aumentar ainda mais a sua ansiedade. Então as pessoas, elas têm esse conhecimento, Aham. mas Faz ai, vista faz grossa, vista né? Eu grossa vou comer e mesmo. muitas vezes nem se percebe. E Aham. quando você vai perceber, já está numa idade onde você não aproveita tanto a vida, entrega-se. Lá pelos 60 anos, onde a diabetes já praticamente tomou conta, a pressão alta tomou O conta, câncer, né, o Cris? Porque câncer, nós né, sabemos que o doenças câncer de forma geral, se alimenta do do açúcar, da açúcar. farinha branca, do carboidrato. Exato. Então, assim, e aí o que que acontece, né? Essa culpa, ela vem tardiamente e você acaba se fechando e pior, muitos se abandonam. Que o contrário do que nós conversamos a respeito da culpa É, em um outro pod que nós falamos, tem muitas pessoas que quando se sentem culpados, eles querem tentar amenizar essa culpa, fazendo, se entregando mais, se para o outro, doando, né? né? No Carregando o sentido problema do outro para para amenizar a voz da amenizar. consciência dele, né, Exato. Cris? Agora, quando a culpa é de si mesmo, não tem aquele apontar dos dedos, né, das outras pessoas, mas é da sua própria consciência, Sim. essa culpa, ela vai te diminuindo, ela vai te massacrando, fazendo com que você vá se fechando, se abandonando cada vez mais e Sim. cometendo mais erros, se autodestruindo cada vez mais. Aham. De uma forma inconsciente, né, Cris? De Inconsciente. forma É, inconsciente, porque né? a própria culpa, às vezes, não deixa você raciocinar, porque Aham. quando tem esse sentimento de culpa, de auto-culpa, ela faz com que você não queira pensar. Às vezes, a culpa no outro, você ainda pensa, nossa, você fica pensando como que a pessoa está se sentindo, o que está acontecendo, e aí vem toda uma dor, enfim, é um outro processo. A autoculpa, né, você ignora. É como se não quero pensar sobre isso, não quero, Então, então, Cris, mas é algo interessante. Põe uma outra foto para nós, Dani. Essa daqui, essa foto. Eu tenho dois caminhos e. Porque é sempre assim, né, Cris? A gente não tem um terceiro caminho. é, O terceiro caminho é eu ficar estagnada. sim, E aí a vida é que vai que vai me colocar num caminho sim. e um caminho que eu É, não porque escolhi, é né? interessante que a Então é estagnação, dois caminhos sim, sempre, né? mas a estagnação, a vida não para. Então, ou seja, mesmo que você Exato. está parado, a vida É uma, está te eu levando. estou fazendo Você, uma escolha, né? Eu exato, estou fazendo a uma vida te escolha. leva. Exato. Então aqui eu não quero fazer a escolha, eu estou muito na dúvida. Mas quando eu não quero fazer a escolha já foi Já foi feita. De feita. forma natural e Exatamente, de forma. geralmente é sempre aquela que Sim. vai me levar para um despenhadeiro, Uhum. né? Porque o que eu vejo na culpa é que ela destrói a pessoa. Com certeza, ela Ela destrói. corrói. Por quê? Porque ela tá Ela. lá no meu inconsciente, ela vai me Aham. liberando, sem eu perceber, ela vai me liberando, vai mexendo com o meu córtex Substâncias, sim, frontal, vai com o meu inconsciente, que eu acho sim. que o pior é o meu inconsciente, né? Porque ela vai ativar hormônios de estresse, como cortisol, por exemplo, vai diminuir outros que te dão prazer, entendeu? Então, mexe, não tem como. E é um pensamento. Lembra que nós comentamos certa vez, né, que o que você pensa é como se nutrisse Aham. os E seus aí, e hormônios. E aí, isso é o que vai melhorando ou não a sua qualidade de vida, né? E os pensamentos, eles podem ser te motivar para te deixar bem ou te destruir. e assim também, eu vou me alimentando daquilo e eu vou aprendendo a ficar. Eu vou gostando da tristeza, né, Cris? Eu lembro de uma Sim, cliente que ela, num atendimento, ela falando que. Eu lembro que estava um dia muito bonito. E ela falando: Olha, eu tô num quarto escuro, eu sei que tem pessoas em casa, mas eu não quero ver ninguém e tal. E aí eu comentei com ela, assim, eu falei: O dia tá lindo, abre a janela,
né? Abre a janela. E ela falou, olha, eu não quero mais conversar, né? Isso, tem pessoas, e é interessante isso que você comentou, que assim, muitas vezes a pessoa com depressão mesmo, ela não enxerga. Você pode Aham. mostrar uma paisagem maravilhosa e ela vai ver aquilo tudo acinzentado, sem brilho, sem cor, e para ela, ela não vê, não vislumbra, não tem, né, aquele Aham. brilho. E algumas pessoas, elas até podem ser que enxerguem porque não estão ali com uma depressão profunda. Porém, elas não querem. Justamente porque eu me sinto culpada, eu não mereço. Então eu estou, é como Exatamente, se eu né? merecesse esse sofrimento. Por isso que não adianta você tentar ajudar a pessoa que não quer se ajudar. Isso Aham. depende de cada um. A própria pessoa tem que se conscientizar de que a culpa não vai te levar a nada. Absolutamente nada. O que E é tão precisa? sério que a Bíblia, gente, ela fala muito. Jesus Cristo fala muito na culpa, né, Sim, Cris? sim. E é interessante, né? A gente estava falando da Bíblia, a culpa. Uma das coisas que a culpa gera é o medo. E a É, Bíblia tem 365 passagens que fala a respeito do medo. Então, a gente diz que é uma passagem para cada dia, ou seja, não aham, temas. é, Então, não se culpe. Da mesma forma que não se culpar, não tema. Por quê? Porque você tem sim como fazer escolha. É um passo de cada vez. É difícil? É, é mas difícil. também é difícil ficar estagnado. Ah, Porque, sim, porque a estagnação, primeiro porque eu não quero responsabilidade, mas a vida vai me levar e ela vai me obrigar em algum sim, momento a tomar a alguma decisão, atitude. E exatamente. geralmente, aí quando eu olhar para trás e falar, não, aí a consequência já foi Sim, muito, muito se além, você né? olha para trás e vê que, poxa, né, podia ter feito diferente, pense. Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho. É um dia de Exato, cada vez. O mais exato. importante não é nem pensar no seu futuro ou no seu passado. É o É o agora. O que eu agora, é o posso hoje. fazer para viver melhor agora? Agora, Então, exato, nem que seja uma maneira de pensar diferente, já é um passo que eu estou dando. Então, eu exato. posso hoje falar: não, hoje eu não tenho condições de sair para fazer uma caminhada, não tenho condições de tomar atitude nenhuma. Mas pelo menos pense, planeje, ou coloque na sua cabeça frases motivacionais que, sabe, podem te ajudar, nutrir tudo isso que Aham. vai trabalhar na sua Agora, uma mente. coisa bem interessante, né, Cris? Por exemplo, vamos falar sobre luz solar, Sim, exercício físico. O exercício físico, quando alguém fala em exercício físico, a gente imagina aquele de pegar peso. Não, mas o caminhar é um exercício sim, físico, né? sim. E eu estava lendo uma matéria falando que quando a gente está andando, os nossos olhos, a nossa pupila, o fato dela ver aquele movimento já ativa o meu córtex frontal que vai ativar meus neurônios aqui e que já vai me dar uma certa memória, uma melhora. Então, é Uhum. assim, eu tenho que, sempre, eu tenho que fazer a minha parte, né, Sim, sim. Cris? E muitas vezes você, claro, né? Tudo na sua capacidade. Então, se você é Sim, uma pessoa sim. já ativa, vá sempre melhorando. A gente tem que ir explorando a nossa capacidade e aumentando ela a cada dia. Se é uma pessoa que está estagnada, não sai de casa, se fecha por conta da culpa, mesmo sentado você pode fazer, se exercitar. Entendeu? O Certo. importante é se Aham. movimentar. Ai, moro no primeiro andar, desça a escada, né? Moro no terceiro andar, um pouquinho que você vá, sabe? Aham. Às vezes, mudar o canal de TV, né? Na própria TV, que é Aham. algo que nós já não Mudar uma temos, rotina, todos os mudar uma programas. Deixa eu ver esse outro rotina. programa aqui, Sim, né? qualquer coisa que você faça no movimentar. Então, ao acordar, primeira coisa, dar aquela espreguiçada, sabe? Levantar os Aham. braços, esticar o corpo. Isso já é algo que vai
estimular a sua circulação, ativar a sua circulação, te dar um pouco mais de disposição. E muitas vezes a primeira coisa que faz é pegar o celular, já se fecha aqui. Não, se espreguiça, Exatamente. dá aquela bocejada, sabe? Isso já faz uma caminhada pela própria casa. E uma coisa que você comentou bastante, acabou de comentar agora, referente ao celular, né? Eu acordo e já vou ver o celular. Se você não trabalha com celular, ou mesmo que você trabalhasse com celular, trabalha com celular, não dê prioridade a ele. Sim. Eu sempre falo, nós falamos com Deus andando, caminhando, passeando, deitado no carro, no ônibus. Então, o fato de você, mesmo sem querer agradecer, mas aquela coisa de você criar um hábito. O hábito. Não, eu vou Exatamente. agradecer. Uhum. Ai, mas não tenho motivo. Não, você tem motivo. Pare para pensar, porque a pessoa, se você está vivo, você tem um motivo, né, Cris? E eu acho que isso faz uma diferença, Quando né? você não encontra motivo, há uma ótima reflexão aí, por quê? Você não está pensando em tudo. Porque muitas vezes, e é o que te deixa estagnado, focamos apenas no único problema, você se fecha em si mesmo, naquele único ponto. Mas a sua vida não é aquele não ponto, é só né? isso. Você tem... Não é o namorado que me deixou, não é o marido que foi embora, Isso. não é a esposa que foi embora, não é a mãe que faleceu, não, é muita coisa acontecendo ao nosso redor. né? Você sabe que outro dia eu estava comentando com uma pessoa, é interessante assim. Tem pessoas que passam o final de semana maratonando séries. Tudo bem, desde que você, durante a semana, viveu. Então, eu digo assim, você tem 3 posições. Você pode ser o ator, você pode ser a plateia ou o diretor. É importante nós pensarmos em exercer as 3 funções. Não ser apenas o agente da minha vida, nós somos. Mas, muitas vezes, refletir sobre como eu vou agir. E outras vezes, parar para observar a minha vida, a vida de alguém. Então, quando você maratona uma série, ótimo, desde que você foi agente na sua vida, com muita intensidade. Então, tudo bem repousar um pouco. Eu mereço? Então tá, então eu vou me dar isso aqui hoje. E isso ajuda a sair daquele foco de culpa, de você se martirizar. Então, nós precisamos explorar toda a área, todas as áreas que nós temos na nossa vida. Como você disse, somos filhas, somos irmãs, mães, esposas, amigas. Eu tenho várias funções, profissional. Qual dela eu estou exercendo naquele momento? Se eu não estou exercendo, não adianta eu ficar pensando naquela, a não ser que eu vá fazer um planejamento, tudo bem. Mas explore todas as áreas que você tem. E isso vai fazer com que, se tiver em algum momento um sentimento de culpa, você consegue sair e até vislumbrar como reverter até uma situação, como, por exemplo, a alimentação que nós comentamos. Hoje eu estou acima do peso por consequência dos maus hábitos alimentares. Hoje eu tenho uma diabetes, uma pressão alta também, decorrente de maus hábitos. Eu posso, a partir de hoje, começar a mudar. Só que, se eu fico pensando nessa culpa, acredite, a culpa não te faz mudar. Ela pelo só contrário. te coloca para baixo. Exato. Aí vai vir a depressão, aí vai vir o toque, da depressão vai vir o toque. E quando você vislumbra as outras áreas da sua vida, que, poxa, né, em alguma coisa eu faço de bom, isso vai te motivar a ter vontade de mudar os seus hábitos. Exato. E cuidar mais de si, que é o mais importante. Exatamente, cuidar de nós para que para que a gente possa ajudar outros também, né, Cris? Exatamente. Agora, uma coisa que me deixou a culpa uma culpa não tratada
Ela pode me levar à depressão, dessa depressão pode me desencadear a síndrome do pânico. Uhum, sim. Gente, o pior, pode me desencadear uma esquizofrenia, né, Sim, Cris? porque você fica tão bitolado naquela situação Aham. que muitos pensamentos vêm, então você não tem E você mais começa a se o alimentar daquilo, né, Cris? E você exato. não consegue enxergar nada. E aí a sensação de persecutoriedade, porque só pensamentos ruins eu estou Aham, nutrindo. E aquilo quanto a gente muito aham. nutre, acaba Vai ser a minha fortalecendo. essência, não tem como, Exatamente. É né? aquele, né? Que animal você vai nutrir hoje? Né? A Exato. fera que existe em você ou o cordeirinho? Então, a gente tem que estar sempre fazendo a escolha e nunca pensando nessa escolha, se você está nessa condição de Aham. se sentir culpado, lá na frente. Faça o O agora, o que você agora, pode né? agora. Então, como nós falamos na atividade física, caminhar um pouquinho, dentro de casa mesmo. Que às vezes. Agora é o interessante, né, Cris? Lembrando que o caminho é sempre eu que escolho. Ah, eu perdi um ente muito querido. Tá, eu tenho o meu luto. É importante até a gente curtir aquele luto mesmo, Aham, chorar o que tem para chorar, ficar em casa o tempo que tem para ficar, mas eu também tenho que saber que eu tenho a minha vida, sim. né? E que eu tenho que reagir, porque a vida ela é única. E aí, a partir daí, eu saber que eu sou responsável pela minha vida e que eu não posso fazer nada por aquele que se foi, uma hipótese, Olha só né? algo que você tocou muito interessante a respeito do luto. A pessoa que sofre muito um luto está relacionada à culpa que ela coloca, porque é o que, que eu deixei de fazer por aquela pessoa que se foi, o que eu podia ter feito diferente, o que eu não aproveitei. Então, Aham, quanto maior for esse sentimento de falta, né, a responsabilidade que você sente que não exerceu de forma eficaz, é que vem a culpa e aí no luto ela te coloca num sofrimento muito profundo. É mais difícil de sair quando há esse sentimento de de culpa, culpa né? embutido no Exatamente. luto. Mas nada que eu não consiga sair se eu falar, não, Com- eu E é preciso sair. pensar no aqui e No agora. aqui e E agora. como você falou, infelizmente algumas pessoas elas se acomodam com aquela sensação. Porque você passa a Ah, já gostar daquele isso, sentimento, porque né? nós nos acomodamos com o que é hábito. Aham. Então, o hábito, ele precisa ser, quando precisa ser modificado, você vai treinando aos poucos, pensando no agora. O que, que eu posso fazer neste momento para tirar-me dessa posição, dessa situação de estar fechado, estar me Aham. maltratando? Algumas pessoas falam, não, já estou assim mesmo. Chega num ponto que não dói mais, que a dor parece que não já faz parte da minha vida. Não, se não está bom, você pode mudar. Basta tomar a consciência Aham. e começar um passo de cada Um vez. passo de cada vez. Dani, põe a próxima foto para. Aqui é justamente A aquela escolha. coisa, é escolha. Não tem como, gente. É direita e esquerda, é mais ou menos, né? Exato. E lembrando sempre, Cris, às vezes, vamos falar na educação dos filhos, a gente olha para trás e fala, eu errei, né? E você começa a se culpar. Uhum. Mas já foi. O que você pode fazer É do daqui para agora, frente. Uhum. daqui para frente? O que, que eu posso fazer, né, Uhum. Cris? Sim. A próxima qual que é, Dani? Não era essa? Eu sempre vou ter isso também na minha vida, né, Sim, Cris? sempre. Sempre. Eu sempre vou ter escolhas, né, Cris? E, gente, eu falo para vocês, é bom demais você ser saudável. Saudável não só no corpo, como na mente, na alma, né, Cris? Uhum. Essa culpa você tirar, você saber que você tem um Deus que fala: opa, vem cá, né? Eu já te perdoei. Por que, que você não quer ser perdoado? Porque Sim. tem isso, né, Cris? E quando você, só voltando um pouquinho com relação às Aham, portas, né? Quando você não consegue enxergar todas as possibilidades que há em sua vida,
aí é o momento de você procurar a psicoterapia, porque ela vai te ajudar a mostrar Sim, a que mostrar há portas, que há portas, né? exato. Porque muitas vezes a pessoa se fecha e fala, mas eu não tenho opção, não tenho, a Ela minha não vida é consegue isso, não enxergar, consegue. exato. Então, muitas vezes, a pessoa, ela se fecha num ponto que nem essa voz interior, né, que a gente sabe, Deus falando com a gente, parece que não escuta mais. Você Exato. ignora, não tem, É, a gente passa a ignorar, passa a né? ignorar como se, já falou isso, isso não resolve, Aham. né? Né? A gente sabe que Deus perdoa os meus pecados, mas eu continuo Você leva pecando, um passando assim, tá? ai, tô Exato. até cansada de De ouvir ouvir isso, isso, né? mas você não sente isso. Então, Aham. muitas vezes você precisa, algumas pessoas até de medicação, então, Sim, levando em conta, gente, que a medicação, ela é para quê? Como há um desequilíbrio químico dentro dos meus neurotransmissores, o psiquiatra, ele vai me dar um remédio para para ativar ativar e normalizar os meus Exatamente. neurotransmissores. Uhum. Passou de um período, não há mais necessidade. Sim. Se você está fazendo uso de remédio há muito tempo, há muitos anos, é bom a pessoa refletir, né, Refletir e Cris? buscar terapia. E buscar porque uma terapia, muitas pessoas exato. ficam só com a medicação porque não buscam a terapia. E o que a terapia faz? É esse complemento com a medicação. A medicação vai estimular, só que a terapia vai fazer você pensar que eu posso proporcionar esse estímulo que o remédio está me proporcionando. Então, é através das minhas atitudes, dos meus pensamentos, da minha forma de enxergar a vida, as opções que eu tenho a escolher, que farão com que eu possa ir abandonando a medicação, né? Tudo, né, de acordo com a orientação médica, e aí eu consigo E tomar assim, posse gente, é sempre interessante nós lembrarmos, vamos falar de algo que acho que o mundo inteiro já ouviu falar, que é da Walt Disney. E o fundador da Disney, ele quebrou várias vezes, Sim. Cris. Ele foi ao fundo do poço várias vezes. Então, mas ele enxergou portas, né? Que é justamente esse caminho aqui. Eu tô ruim. Uma porta se fechou, a outra fechou. E você acreditar que existem portas a ser abertas. Sim. E que merecem ser abertas, né? E pensar além, porque o Walt Disney, por exemplo, ele não viu nem metade do império que ele acabou gerando. Exato, que ele acabou gerando. O que eu pretendo deixar aqui? Exato. Né? Que lembranças. Então, por exemplo, E outra, o que eu vou deixar para os meus filhos? Exato. É isso. Então, para quem tem filhos, né? Para quem não tem, é para quem ou está do lado. Para os meus amigos, que exato, seja, exato. Né? Que lembranças minhas eu quero que as pessoas tenham. Uma pessoa que só se fechou nela mesma, porque a pessoa que deixou se fecha de viver amargurada, com sentimento de culpa, ela vive amargurada. E uma pessoa amargurada não tem essa expressão sorridente. E a beleza, né, está naquele coração alegre. E quando você transmite essa alegria no semblante, é algo que as pessoas vão memorizar de você. Sim, exato. Né? E vão passar para outras pessoas essa informação de que como foi bom estar ao seu lado. Da mesma forma, se você se fecha, o que você vai... Não, né? E o pior resultado que eu vejo é isso, é você ver a vida passar ou deixar a vida passar sem fazer o teu papel. Sem fazer o seu papel, que é exato. o quê? Viver. Viver. Né, Cris? E buscar simples viver, assim, né? Exato. Simples Vivendo assim. Simples assim. Então tá aí, gente. Deixe seu comentário. Se você tiver algum assunto que você gostaria que nós tocássemos aqui, deixa aí no comentário e com certeza a gente trará esse assunto. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.